O que você não sabia sobre o deserto do Atacama? O deserto do Atacama, no norte do Chile, está localizado entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Com cores espetaculares que não existem em nenhum outro lugar da Terra, este deserto parece ter uma paisagem diferente de tudo que conhecemos nesse mundo. Ocupando uma área com mais de 100 mil quilômetros quadrados que atravessa várias fronteiras, principalmente as da Bolívia, Argentina e Peru, é considerado o mais alto e mais seco deserto do planeta. Tá curioso para conhecer? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton, está começando mais um Hiper Curiosidades. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que este conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Villares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas 011 2979 4024. Por se encontrar em uma das regiões mais áridas da Terra, o clima no deserto do Atacama durante o dia é de um calor escaldante. Já à noite, a temperatura cai para níveis congelantes. O céu de Atacama é considerado um dos mais lindos do planeta, simplesmente limpo e espetacular. Apesar de parecer inóspito, esse deserto abriga vida em abundância e uma beleza inigualável. Entre os animais que habitam os diferentes ecossistemas que existem no deserto do Atacama estão os flamingos rosados, que vivem na planície de sal, conhecido como Salar de Atacama. Uma grande variedade de lagartos, cobras, pássaros e mamíferos como o guanaco, um tipo de lhama, também habita o local. Apesar das condições extremas do deserto, muitos grupos de pessoas habitam esse bioma, geralmente concentradas em cidades litorâneas, polos de mineração, vilas de pescadores e oásis. Com aproximadamente 120 mil habitantes, a cidade conhecida como Calama é a mais povoada desse deserto. Essa pequena cidade se desenvolveu por abrigar ricas jazidas de cobre, nitrato de sódio, lítio, salitre e muitos outros recursos naturais. Outros povos habitam o norte da Cordilheira dos Andes e possuem poucos habitantes, que vivem da criação de animais e dos têxteis em pequena escala. Atacama pode ser visitada em todas as estações do ano, pois os termômetros não variam muito de um período para o outro. Com poucas cidades em seus arredores, São Pedro do Atacama, localizada a 1.600 quilômetros da capital Santiago, é um verdadeiro oásis, sendo uma cidade bem centralizada e um ponto turístico importante para conhecer esse imenso paraíso escaldante. Com cerca de 5 mil habitantes, o pequeno povoado tem suas ruas de terra e casinhas rústicas, que recebem milhares de turistas de todas as partes do mundo durante praticamente o ano todo. Vale o passeio pela pequena e aconchegante cidade cheia de bares, restaurantes e lojinhas de artesanatos. Construída em 1641, a igreja de São Pedro do Atacama fica na área central do município. O que chama mais atenção são os materiais utilizados em sua construção. Além de tijolos e telhas, a construção é feita de palha, árvores da região, cactos e couro de lhama. O povoado é muito hospitaleiro, mas fora dos limites urbanos é que estão as maiores atrações. O que você pode conhecer e fazer no deserto do Atacama? Géiseres del Tátil, a quase 2 horas do centro de São Pedro, localizada a 4,2 mil metros de altura, os géiseres expelem água a 80 graus centígrados e entram em atividade pouco antes do amanhecer. No Del Tátil, você vai poder relaxar em termas de águas quentes e cristalinas. Os géiseres são como pequenos vulcões, que têm erupções de águas expelidas através de uma fenda. Normalmente são encontrados em regiões vulcânicas. As águas expelidas pelos géiseres são bem quentes. Quando entram em contato com o ar, geram um vapor que fica ainda mais evidente quando o ar está mais frio. Considerado o terceiro maior campo de géiseres do planeta, os géiseres de Tátil são as formações mais raras do mundo. Entrando em erupção de tempos em tempos, podem de uma hora para outra parar as suas atividades, assim como um novo geyser pode também se formar a qualquer hora.
Neste campo, há geysers de todos os tipos, alguns bem grandes e espetaculares, outros menores e não tão chamativos. Um complexo como esse pode ser muito perigoso, por isso a maioria dos guias locais pedem para que os turistas evitem caminhar em cima das fendas e respeitar os limites de pedras que existem ao redor dos geysers. Vale de la Luna e Vale de la Muerte. Localizado na chamada Cordilheira do Sal, Vale de la Luna e Vale de la Muerte ficam bem próximos um do outro. Ambos estão cerca de 17 km de distância da cidade de São Pedro de Atacama. O Vale de la Luna é um enorme vale com formações rochosas incríveis que apresentam uma combinação de sal, argila e gesso. Essas rochas foram esculpidas pela ação dos ventos e inundações ao longo de milhões de anos, formando um cenário espetacular que já foi comparado à superfície lunar, daí o nome do vale. Um dos lugares mais legais do Vale de la Luna é o Cânion das Cuervas de Sal, uma enorme caverna de sal que em alguns momentos mais parece um labirinto de outro planeta. Passando pelo Vale de la Luna podemos ver as Três Marias, que são formações rochosas que fazem lembrar três mulheres rezando. Já o nome Vale de la Muerte tem uma explicação um pouco diferente. O lugar deveria se chamar Vale de Marte, devido à sua aparência que lembra o Vale de la Luna, só que um pouco mais avermelhado. Mas quem deu o nome ao lugar foi um francês. Devido ao seu sotaque, as pessoas entendiam Muerte em vez de Marte. Ao fundo do Vale de la Muerte podemos ver o vulcão Licancabur, que deixa qualquer pessoa impressionada com seus 5.916 metros de altura. Um dos lugares mais disputados para assistir um pôr do sol é a Pedra del Coyote, também chamada de Mirador de Cari. O lugar tem um mirante espetacular com uma vista panorâmica que fica ainda mais impressionante quando o céu começa a mudar de cor. Salar de Atacama. O maior depósito salino do Chile está localizado a 55 km ao sul de São Pedro de Atacama. O Salar de Atacama é um local de paisagens diferentes, com montanha nas cores rosa, azul, cinza e verde que mudam suas tonalidades ao longo do dia. Este deserto de sal tem cerca de 3.200 km², aproximadamente 300 mil campos de futebol, sendo o suficiente para tirar ótimas impressões do lugar. Fazendo parte da reserva dos flamingos, na entrada do lugar existe uma salinha recheada de fotos e documentos explicando sobre a fauna e a flora dali. Esta região do Salar de Atacama é coberto por sal, mas a sua aparência é tão incrível que chega a parecer gelo. Uma parte do salar está situada na reserva ecológica Los Flamencos, onde é possível observar flamingos, nhandus, gansos, patos, guanacos, vicunhas, alpacas e lhamas. Já os flamingos são um espetáculo à parte, é possível vê-los de pertinho e a chance de encontrá-los é de 100%. Isso se deve pelo fato do local fazer parte do complexo da Laguna Chacha, habitat natural dos flamingos. Na volta do Salar do Atacama você pode conhecer o vilarejo de Socaire, um lugar que teve origem na época da mineração de ouro no local. O pequeno local tem uma população de aproximadamente 400 habitantes, sendo uma pequena vila que vive da agricultura, do artesanato e de mineração de não metais. Este vilarejo possui uma excelente cozinha típica, vale a pena tirar um tempinho para conhecer e degustar essa culinária local. Salar de Tara. Distante a 140 km da cidade de São Pedro do Atacama, o Salar de Tara é uma região composta por vulcões, formações rochosas que mais parecem esculturas e várias lagoas que servem de morada para os flamingos. Com mais de 4.400 metros de altitude, é possível perceber toda a imensidão desse deserto que é considerado um dos mais secos do planeta. Uma das principais atrações do Salar de Tara é a Pedra do Índio ou Monge de La Pacana. Trata-se de uma formação rochosa bem alta no meio do nada, esculpida pelo vento, lembrando as feições de um índio. No Salar de Tara você pode encontrar um conjunto de rochas conhecidas como catedrais. São várias formações rochosas que se destacam na paisagem. No caminho estão os Moais de Tara, também conhecidos como Sentinelas de Tara, que são as rochas esculpidas pela ação do vento, muitas delas com cerca de mais de 30 metros de altura. O céu azul, a areia, as rochas avermelhadas, as lagoas de águas claras, a vegetação rasteira em vários tons de verde, os vulcões com as extremidades cobertas de neve e muito mais é o que fazem desse local um dos mais coloridos desse imenso deserto. Laguna Serrar.
Conheça a Laguna Serrar, um dos programas considerados imperdíveis em uma viagem ao deserto do Atacama. Por isso, tente incluí-la em seu roteiro de aventura. A cor das águas lembra o Caribe e a salinidade é semelhante à do Mar Morto. A Lagoa Serrar é uma lagoa de águas cristalinas e azuladas, composta por 40% de sal. A consequência de tanto sal em suas águas é que ao mergulhar você não afunda. A temperatura da água é muito gelada, então esta é uma aventura para se fazer durante o verão, considerando o calor que fazem nas tardes do deserto do Atacama. Aconselhamos você a levar uma toalha e roupa extra para se trocar depois de se banhar. Há vários banheiros e vestiários instalados no local, pois o sal faz com que muitas pessoas fiquem se coçando depois de sair da água. Só uma dica, não mergulhe de cabeça e não passe as mãos molhadas nos olhos ou na boca, pois a alta concentração de sal na água vai fazer arder para valer, pode acreditar. Com uma paisagem exuberante, Lagoa Serrar nos convida a contemplar e nos tornar parte da Cordilheira do Sal e do vulcão Licacambur, um local mágico, cheio de beleza e energia. Termas de Puritama. As termas de Puritama ficam localizadas no meio de um cânion. Suas águas são enriquecidas de minerais com cálcio e magnésio, o que ajuda as funções terapêuticas dessa aventura. As termas de Puritama são termas privadas que ficam a cerca de 30 quilômetros de São Pedro do Atacama. Formadas ao longo de um rio com águas quentes e naturais, em seu percurso foram construídas 8 piscinas e cada uma delas com temperaturas mornas que variam entre 28 e 35 graus centígrados. As termas ficam localizadas no fim de um vale e impressionam pelo visual ao seu redor, com muitas pedras e plantas. As piscinas são relaxantes e ideais para quem curte fazer vários passeios nesse pedaço do paraíso conhecido como Termas de Puritama. Sendo bem natural, Termas de Puritama está cercada por muito verde e tem até pequenos peixes nadando em suas águas. O nome Puritama significa água quente, sendo Puri água e Tama quente. As Termas de Puritama ficam a 3.500 metros acima do nível do mar. Por isso, é normal sentir um pouco de falta de ar e ao mesmo tempo sentir o coração um pouco mais acelerado. Tudo devido ao fato de o ar nessa altitude ser muito mais rarefeito. Com certeza um banho quente e relaxante nesse friozinho vem muito a calhar no meio desse enorme deserto. Lagunas altiplânicas. Conhecer as lagunas altiplânicas é uma aventura para um dia inteiro. A longa duração se dá pelo fato de que os locais estão muito distantes da cidade de São Pedro do Atacama. As lagunas altiplânicas é um dos principais cartões postais do deserto do Atacama, sendo as lagoas de Miscante e Minhiques as mais procuradas pelos turistas que visitam esse paraíso. Partindo de carro da cidade de São Pedro do Atacama, você pode percorrer cerca de 280 quilômetros até o início dessa aventura. Levam cerca de 2 horas para chegar à primeira parada do trajeto, que é a Lagoa Miscante. Miscante conta com uma superfície de 15 quilômetros quadrados. Suas águas é renovada pela ação da chuva, degelo e águas termais subterrâneas. No inverno, sua superfície pode ficar totalmente congelada, atingindo temperaturas negativas. A partir da Lagoa Miscante, é possível fazer uma pequena caminhada até a Lagoa de Minhiques, que é considerada por quase todos os aventureiros como a lagoa mais bonita de todas. Composta por uma água azul e cristalina, quando o vento é pouco, o reflexo na água dos morros ao seu redor é perfeito. Essas lagoas estão a mais de 4.200 metros de altitude, o que torna todo esse cenário ainda mais impressionante. Vale do Arco-Íris. O Vale do Arco-Íris é uma aventura geológica que fica a 62 quilômetros do centro de São Pedro do Atacama. Já os petróglifos de Herbas Buenas ficam em Rio Grande, uns 5 quilômetros antes de chegar ao Vale do Arco-Íris, no caminho entre São Pedro do Atacama e o Vale do Arco-Íris. No Vale do Arco-Íris podemos ver uma enorme variedade de cores naturais, devido à oxidação dos minerais presentes nessas formações rochosas. São diferentes tons de verde, laranja, marrom e várias outras cores com combinações de tirar o fôlego. E Herbas Buenas é uma das zonas mais antigas do início da ocupação humana. Os primeiros seres humanos chegaram por ali há mais de 11.000 anos. Neste local são encontrados diversos petróglifos de diferentes períodos, muitos deles em formas de animais.
as lhamas predominam. Isto é uma demonstração do quanto este animal era fundamental para a subsistência dos povos daquela época. Além de lhamas, há muitas outras figuras como dragões, flamingos e macacos. Quando chegar, você vai receber um folheto com indicação de alguns petróglifos espalhados pela área, então fique atento. Estando a 3.600 metros acima do nível do mar, o Vale do Arco-Íris é um dos destinos com a altitude mais baixa do Atacama. Por isso, é recomendável começar a sua aventura por ele. Assim, você ajuda o seu corpo a se aclimatar mais depressa nesse novo ambiente. Lagunas de Baltinate. As lagunas escondidas de Baltinate surgiram depois dos anos 80, quando foram iniciadas escavações na região em busca de lítio. Com a diminuição das atividades mineradoras e o acúmulo de água, as lagoas foram sendo formadas. As lagunas escondidas são consideradas uma das atrações imperdíveis do deserto do Atacama. Distante aproximadamente a 60 quilômetros da cidade de São Pedro do Atacama, as lagunas encantam pelo seu tamanho, pela sua beleza e por suas particularidades. A tonalidade da água é surpreendente, conforme a incidência do sol, mais azul ela fica. Ao todo, são 7 lagoas que estão localizadas próximas uma das outras. Contudo, é permitida a entrada para banho somente na primeira e na última laguna. O passeio entre as lagoas é feito a pé e todo o caminho é demarcado com pedras. Tal sinalização deve ser respeitada, evitando assim causar muitos danos ao local. Esta aventura nas lagunas pode incluir uma visita a um ônibus abandonado no deserto. Dá até para entrar ou subir nele, só é preciso um pouco de cuidado, já que o ônibus está totalmente enferrujado. Mas uma coisa é certa, suas fotos vão ficar incríveis. Já os aventureiros aficionados por astronomia podem observar as estrelas durante 330 noites por ano. Atacama tem um dos céus mais limpos de todo o planeta. Os visitantes são acompanhados de astrônomos que oferecem explicações sobre o céu e suas constelações. Com uma luminosidade menos intensa, no período de lua nova é que você vai ter a melhor visualização de toda essa magnitude desse céu. Com todas essas opções, fica mais fácil para os aficionados em aventura curtirem paisagens exóticas e experiências inesquecíveis. Por esse motivo, o Atacama é um dos destinos mais recomendados de todo o planeta. Sempre que você for se aventurar no deserto do Atacama, deverá usar a cidade de São Pedro do Atacama como base, pois lá você vai encontrar várias agências de viagens, algumas acomodações e um variado comércio para a sua comodidade. Então é isso, pessoal, este foi mais um vídeo do Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes, pois para nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!